Ora, bom dia. Antes de tudo, uma nota mais pessoal sobre mim. Penso que se justifica, de todo modo. Eu não sou jurista, não é? E longe de o ser, e já vão perceber. Portanto, eu sou o Henrique Ramalho, sou professor do Departamento de Psicologia e Ciências da Educação da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu. Portanto, a minha atividade em si é totalmente dedicada à educação, nomeadamente à formação de professores e educadores. Tenho também a minha função repartida por outras dinâmicas. Por exemplo, sou perito da Inspeção-Geral de Educação do nosso Ministério da Educação. Isto de forma a vocês, de alguma forma, perceberem o que é que me traz cá, porque é que estou aqui e qual é a ligação da educação, digamos assim, ou pelo menos aquela ligação que eu pretendo fazer à questão da cidadania e, de grosso modo, também à questão dos direitos humanos. Portanto, assumo desde já uma posição mais amontante, precisamente porque eu, na minha função, todos os meus colegas, de grosso modo, que nos podemos assumir como educadores, não é? Genericamente, educamos o cidadão, não é? E, portanto, educamos para a cidadania, educamos, obviamente, para a justiça social e, de grosso modo, também educamos a própria cidadania, enfim, como um objeto do próprio ato educativo e necessariamente pedagógico. Desde a infância, desde o cidadão na idade da infância, até ao cidadão, idade adulta, ou se quiserem, até mesmo sénior. Isto para dizer que educamos os futuros governantes, não é? Daí eu dizer que me circunstancio muito mais neste plano, digamos assim, de discussão, muito mais amontante do que propriamente ajusante deste processo, não é? Em que estamos aqui a dirimir as questões da justiça social, da garantia dos direitos humanos e por aí adiante. Isto é uma nota de forma a que vocês, pelo menos, possam brevemente contextualizar a minha exposição. Portanto, esta exposição tem como objeto particular esta discussão que trata o ato da governação ou do governo da sociedade e o exercício da cidadania nessa própria sociedade. E específico, exercer a cidadania para influenciar a governação ou, inversamente, governar para normalizar a cidadania e o exercício dessa cidadania. Portanto, é um ensaio, digamos assim, que procura fazer uma ressituação e uma ressignificação de um quadro conceptual sobre esta relação entre o ato de governar e o ato e as possibilidades que todos nós, como cidadãos, temos, mais ou menos, de exercer os nossos direitos cívicos, políticos, sociais e económicos. Ainda uma notinha introdutória. Portanto, é um ensaio que introduz uma análise de compreensão crítica, necessariamente crítica, sobre as interseções suscetíveis de ocorrer entre o ato da governação e o exercício da cidadania por parte do cidadão, segundo uma abordagem bidirecional. E, portanto, são dois eixos, digamos assim, de discussão que eu aqui convoco. O primeiro eixo será a governação supostamente democrática, não é? Porque o termo democracia anda aqui necessariamente, umas vezes mais implícito, outras vezes mais explícito, mas a governação como condicionamento do exercício da cidadania, ou, inversamente, o exercício da cidadania como condicionamento da ação governativa. Portanto, são estes dois eixos que são, enfim, relativamente contraditórios em si, não é? Mediante os quais eu alinho este meu ensaio. Portanto, acedemos a um quadro de sentidos, de significados, de cidadania e também de governação contemporâneas, a partir dos quais nós passamos, hipoteticamente, a circunstanciar uma ideia de cidadão, ora condicionado pelo ato governativo, ora ele próprio dotado de capacidade, maior ou menor, para condicionar os processos de governação da sociedade em que se insere,
de uma forma mais profunda ou mais superficial. Esta ideia de o cidadão se envolver, de se circunstanciar de uma forma mais profunda, mais expansiva ou mais superficial é absolutamente fundamental nesta discussão, não é? Porque nós aqui hoje, nesta cidade, em qualquer cidade do nosso país, Portugal e em muitas outras cidades, em muitos outros locais do planeta, muitas vezes não nos damos conta que basta que a gente dê meia dúzia de passos na rua para, se estivermos atentos, que está ali um não-cidadão. Poderá estar investido do ponto de vista formal desses direitos, mas do ponto de vista substancial, rapidamente percebemos que aquela pessoa não é um cidadão no seu pleno exercício das suas garantias, dos seus direitos e, necessariamente, dos seus deveres, naturalmente. Mas, como costumo dizer, quem não vê garantidos os seus direitos não tem capacidade para cumprir também com os seus deveres, como é evidente. Continuando, diria, portanto, que neste ensaio nós explanamos um cenário interpretativo e compreensivo que nos leva a assumir a prevalência de uma acessão paradigmática dominante de governação social, de feição instituinte, digamos assim, e que, de alguma forma, vai agilizando mecanismos, não é? Convenções, se quiserem, instrumentos normativos e normalizadores da ação do cidadão, que nos leva a dizer que, de facto, o ato de governação, de governabilidade, não é? A ação de governar a sociedade tem uma especial preponderância sobre a capacidade e a possibilidade que a pessoa humana, o cidadão, tem para levar por diante e concretizar, ou se quiserem, efetivar os seus direitos e as suas garantias, digamos assim. Mais isto do que propriamente o inverso. E tecemos aqui uma série de argumentos que nos levam um pouco a tecer este tipo de ilação. Portanto, emerge mormente a alusão de que fazemos à predominância com que o modelo de governação tipicamente neoliberal, não é, se afirma e desenvolve como um modelo hegemónico da planificação social, da atual planificação social, suscetível de uma hierarquização econométrica, ou seja, é uma governação que sujeita o cidadão a um processo de hierarquização social de feição claramente económica e mercantilista, não é? Ou seja, está-se a dar aqui primazia, não propriamente a uma igualdade de direitos sociais e económicos, mas, porventura, à luz daquilo que reza este paradigma de governação social, muito mais à afeição das liberdades económicas, não é? A que se vão sujeitando e através das quais se vai seduzindo a própria pessoa, não é? A aderir voluntariamente, digamos assim, à efetivação desses direitos de pendor mais económico, resvalando para um segundo ou terceiro ou quarto plano, muitas vezes os próprios direitos políticos e os direitos cívicos, digamos assim. Portanto, para terminar, é sobre o enaltecimento das virtudes do mercado e da própria agenda neoliberal que a planificação regula, digamos assim, um processo de institucionalização e da própria concepção atual de liberdade do cidadão, tipicamente mercantil. Para além de perder a prerrogativa da coletividade, isto estamos a falar propriamente da sociedade e de algumas instâncias importantes, a cidadania dilui-se na sua configuração cívico-política para passar a assumir uma configuração marcadamente económica e produtiva, ou seja, no rol restrito daquilo que são as atuais garantias e direitos do cidadão, começamos a limitar demasiado a ação do cidadão e, portanto, a própria concepção de cidadania à realização de uma agenda meramente produtiva e, consecutivamente, também consumista. E, portanto, são os dois grandes argumentos através dos quais o ato da governação atual tende ou desenvolve, digamos assim, instrumentaliza para seduzir o cidadão a aderir voluntariamente. É claro que este voluntariamente tem que ser colocado entre aspas, não é? Porque nem sempre isto é absolutamente voluntário, não é? Aliás, o próprio termo sedução esconde aqui qualquer coisa de muito estranho a este respeito.
Só mesmo para finalizar, em virtude do tempo, a expectativa de ter supera a consciência do ser, concretizando uma ética social concreta e situacional, não universal. Portanto, estamos aqui a dizer que os direitos perdem o seu caráter universalista, não é? Para ganhar algum caráter relativista, muito circunstanciado a esta esfera puramente económica, não é? Ou restritamente económica. Uma ética social que leva o ator a reagir apenas em função daquilo que lhe é individualmente útil nesta agenda mercantilista e, portanto, na realização das suas expectativas pessoais, individuais, ausentando-se de uma vontade de deliberar em favor do bem comum ou do interesse geral. Muito sinteticamente, para terminar, eis uma cidadania que é conotada com a apologia de cumprir com as regras públicas instituídas, muito conectadas à ideia de mercado, à mercantilização, portanto, da sociedade, onde o cidadão está cada vez mais impedido de discordar delas e de se mobilizar para a sua transformação. É, portanto, uma cidadania composta por cidadãos e instituições conservadores e claramente obedientes. Dá-se a expansão do exercício inconsciente de uma liberdade secretamente limitada às ideias de crescimento económico, dos índices de produtividade, da acumulação individual de riqueza e do uso instrumental das novas tecnologias em detrimento da igualdade universalizada em prol do bem comum. Muito obrigado.